Essa aula, então, é sobre o aparelho reprodutor feminino de mamíferos. Bom, o aparelho reprodutor feminino, ele é formado pelos seguintes órgãos. A vagina, que é um tubo que comunica o meio externo a todos os outros órgãos internos do aparelho reprodutor. O útero, que é único. Duas tubas uterinas, que partem uma de cada lado do útero. E 2 ovários, que são considerados as gônadas femininas, ou seja, aqui que vai ser produzido o gameta feminino, certo? Esse útero, ele está entre a bexiga, que está na frente dele, e o intestino grosso ou reto, que está atrás dele. Então, ele está localizado entre a bexiga e o reto, e bem aqui na cavidade pélvica. Então, se observarmos no corte transversal, a gente observa aqui o osso pubiano, a bexiga, o útero e o reto, certo? Então, o útero ele está entre a bexiga e o reto. Se observarmos de cima, eu estou vendo aqui a bexiga, o útero e o reto, tá? Então, existe um espaço entre a bexiga e o útero e um espaço entre o útero e o reto. Entre a bexiga e o útero, a gente chama de escavação vesículo-uterina. E entre o útero e o reto, escavação reto-uterina, ok? Na verdade, toda a nossa cavidade abdominal, cavidade pélvica, ela é revestida por uma camada fina que nós chamamos de peritônio. Esse peritônio, então, vem, reveste a bexiga, aí reveste o útero e depois reveste o reto, certo? Então, essas escavações, elas estão revestidas totalmente por peritônio. Esse peritônio, então, ele vai revestir todo o aparelho reprodutor feminino na frente e atrás. E aí, então, quando essa parte da frente e de trás se juntam, elas vão formar os ligamentos que envolvem o aparelho reprodutor feminino, certo? Então, aqui a gente tem o ligamento próprio do ovário, que liga o ovário ao útero, chamado de mesovário. Acima dele, nós temos o ligamento largo do útero, que é mesosalpinge. E abaixo dele, nós temos o ligamento redondo do útero. Então, esse ligamento largo e esse ligamento redondo, eles se inserem na parede da cavidade pélvica e vão fazer, então, a sustentação de todo o aparelho reprodutor feminino nessa cavidade pélvica, ok? Então, tá aqui, ó, todo o ligamento. E aí, ele vai, então, se ligar à parede do corpo dessa região, a região pélvica. Bom, o aparelho reprodutor feminino de domésticos, ele é um pouco diferente. Primeiro, ele vai ter inicialmente todos os componentes do aparelho de primatas, né? A vagina, o útero, a tuba uterina e o ovário. Porém, o útero ele é bastante diferente, porque nos domésticos, o útero ele é bifurcado, ou seja, ele tem uma parte comum, que é chamado de corpo do útero, e depois ele se bifurca, formando os cornos uterinos. Tá? Então, com isso, o útero ele se aproxima muito do ovário e a tuba uterina ela é bem menor do que a de primatas. Tá? Então, a gente tem aqui, nos domésticos, o útero bifurcado, na maioria deles, tá? Ou bicornual. Tem 2 corpos. Então, aqui, olha, a gente consegue ver o corpo do útero e aqui esse útero se bifurcando na vaca, na porca e na égua, né? Aqui é o corpo e aqui ele se bifurca, certo? E aí, então, lá no finalzinho a gente consegue ver o ovário e tuba uterina. A tuba uterina bem pequenininha, envolvendo o ovário. Aqui na cadela, né, o corpo uterino e aqui os cornos uterinos. Lá no finalzinho, a tuba e o ovário.
E aqui a mesma coisa, só que está aberto o corpo e os cornos. E aqui também. Na gata eu tenho o corpo e os cornos uterinos. Aqui a tuba uterina e no finalzinho o ovário. Uma exceção é a rata, a camundonga e a coelha, que elas têm, na verdade, 2 úteros totalmente separados, tá? Então, tem uma única vagina, 2 entradas para o útero separadas e 2 úteros separados, 2 tubas uterinas e 2 ovários, certo? Então, aqui na rata, a gente vê aqui os 2 úteros, do lado esquerdo e do lado direito. Então, a gente tem vários tipos de útero, que são os bicornuais, né? Ou os bifurcados, que ocorrem na porca, na cadela, na gata, na vaca e na égua. Temos o útero simples, que é um útero único, sem bifurcação, que ocorre em primatas. E temos o útero duplo, né? 2 úteros, que é o que ocorre com as ratas, os coelhos e as camundongas. Bom, a parte externa do aparelho reprodutor feminino é chamada de vulva, né? E nessa vulva a gente encontra o quê? A gente encontra os lábios, o vestíbulo e o clitóris. O que é cada um? Bem, em primatas nós temos os lábios maiores, que estão aqui mais externos, e os lábios menores. Esses lábios menores, quando são abertos, eles liberam a observação de uma membrana que está aqui envolvendo toda a região da vulva, que é o que nós chamamos de vestíbulo. Então, quando eu abro os lábios internos, eu vejo o vestíbulo. Aonde esses lábios internos se juntam, forma-se aqui o clitóris, certo? Nesse vestíbulo, nós temos a abertura da vagina e da uretra. Então, a vulva, ela faz parte tanto do aparelho reprodutor quanto do aparelho urinário. A vulva de doméstico, ela tem apenas um lábio, que é o correspondente aos pequenos lábios dos primatas. Então, os domésticos não têm grandes lábios. Os outros componentes são iguais, né? Então, tem os lábios, tem o clitóris, tem o vestíbulo, e nesse vestíbulo a gente também tem a abertura da uretra e da vagina, certo? Então, aqui, olha, a gente está observando a vulva de um doméstico. Então, aqui, olha, quando a gente abre os lábios, a gente vê o vestíbulo, né, o clitóris, e aqui não dá pra gente ver todas as outras aberturas, mas a gente vê o lábio, o vestíbulo e o clitóris. Aqui os lábios, de um lado e do outro, e o clitóris. Né, ó, lábio, e é onde eles se encontram aqui o clitóris, da cadela, da porca e da égua. Bom, o vestíbulo de primatas, ele está localizado entre a vagina e a genitália externa, certo? Então, é tudo que está aqui entre os pequenos lábios e a vagina. Então, se eu abro os pequenos lábios, eu vou ver ali o vestíbulo. É onde, então, vai desembocar tanto a vagina quanto a uretra. A vagina, ela é parcialmente fechada pelo ímen em primatas, certo? Esse ímen, ele só é retirado, ele só desaparece após a relação sexual. E nesse vestíbulo vão desembocar
várias glândulas, né? Que a gente vai ver aqui quais são e a função de cada uma delas. Mas essas glândulas, elas são importantes porque elas vão lubrificar a vagina na hora da relação sexual e também na hora do parto. Bom, a gente tem uma série de glândulas que se abrem aqui no vestíbulo, que são chamadas de glândulas vestibulares. Nós temos as maiores e as menores. Então, existe um tipo de glândula que são chamadas de glândulas de Bartholin, que é uma glândula pequena localizada de cada lado dos lábios menores da vagina e que elas liberam uma secreção durante a estimulação sexual. E essa secreção é um fluido lubrificante que vai lubrificar, então, o ato sexual. Eu tenho as glândulas parauretrais ou glândulas de Skinner. Elas estão localizadas entre a uretra e a vagina. Elas desembocam aqui entre a uretra e a vagina. São responsáveis por liberar um líquido esbranquiçado ou transparente, que representa a ejaculação feminina. Então, essa glândula corresponde à próstata dos homens. O vestíbulo de domésticos, né, ele está aqui entre os lábios. Então, a gente observa ele aqui, ó, abriu os lábios, você observa o vestíbulo, ele também é a abertura da uretra e da vagina. Então, aqui a gente observa, olha, o lábio e aqui todo o vestíbulo. Clitóris, né, onde eu tenho a junção dos lábios, aqui o vestíbulo da vagina e aqui a abertura da uretra e aqui a abertura da vagina. Aqui, mesma coisa, ó, clitóris, os lábios, aqui toda essa região, o vestíbulo da vagina. Aqui em porca, aqui em égua. Em primatas, então, a abertura da vagina está fechada parcialmente pelo ímen, tá? Que pode ser anular, pode ser septado, pode ser todo perfurado, certo? Ou esse ímen pode já ter se rompido durante o ato sexual, certo? Então, a ginecologista ela tem como saber se a mulher já teve ou não relação sexual de acordo com o estado do seu ímen. Em domésticos não existe essa membrana, né? O ímen não existe. Existe aqui um local que representa o local onde o ímen se encontra em primatas, né? Corresponde à localização do ímen de primatas, mas não existe uma membrana ali caracterizada como ímen, ok? Então, a abertura da vagina, ela é maior. Bom, entre a vulva, o ânus e os ossos que são chamados de isquios, a gente tem aqui o que nós chamamos de períneo. Então, esse períneo é essa região formada por dois triângulos. O primeiro triângulo de cima está entre os isquios e a sínfise pubiana, esse ossinho aqui. E é chamado de triângulo urogenital. Nele, então, se abre a uretra e a vagina. E esse triângulo aqui de baixo, que está entre os isquios e o cóccix, é chamado de triângulo anal e é onde, então, se abre o ânus. O períneo, ele é muito importante porque é ele que segura todos os órgãos da pelve pubiana dentro da pelve, né? Então, aqui tem muitos músculos e tendões que vão sustentar os órgãos mais baixos da nossa
pelve. Em domésticos, o períneo é idêntico, só que os triângulos são invertidos, porque o doméstico é um quadrúpede, tá? Então, aqui embaixo a gente tem o triângulo urogenital e em cima o triângulo anal. Então, aqui o triângulo urogenital e aqui o triângulo anal. O canal vaginal de primatas, né, a entrada do aparelho reprodutor feminino, é um canal elástico, muscular, e ele liga o vestíbulo ao útero. Ele é o canal por onde ocorre o nascimento, então é chamado de canal do parto, e também é um receptáculo, ou seja, ele recebe o órgão copulador, que é o órgão reprodutor masculino, o pênis. Ele está revestido por glândulas mucosas, também que vão liberar muco para lubrificar essa região. E a sua mucosa é formada por várias pregas circulares. Então, se a gente observar aqui, olha, aqui está o canal vaginal, ele tem várias pregas circulares. E aqui já está a entrada do útero, ok? Então, no final do canal vaginal, a gente tem o útero. Tá aqui, ó, no final do canal vaginal, eu tenho a entrada do útero. Em domésticos, ao invés de termos pregas circulares, a gente tem pregas longitudinais nesse canal vaginal, certo? Então, a vagina ela é formada por pregas longitudinais em domésticos e pregas circulares em primatas. Bom, o útero de primatas ele está dividido em colo uterino ou cérvice ou cervix, istmo, corpo e fundo. Então, o colo é a parte mais próxima da vagina, né? A parte inicial do colo uterino, do útero, onde então a entrada do canal uterino é mais estreito. Istmo é quando esse canal começa a se abrir e o corpo é quando esse canal então está mais dilatado. E o fundo é onde eu tenho a abertura, os ósteos, para as duas tubas uterinas, ok? O colo uterino, ele se projeta para dentro da vagina. Então, ele fica aqui, olha, com uma evaginação para dentro da vagina. E isso forma, ao redor de toda a lateral desse colo uterino, o que a gente chama de fórnix. Né? Então, essa entrada aqui, esse espaço ao redor de todo o colo uterino é a fórnix. Em domésticos, o útero se divide em colo, corpo e cornos, né? Então, o colo uterino também vai se projetar em alguns animais para a vagina, né? Ele é a parte inicial, onde o canal uterino é mais estreito, no corpo o canal uterino é mais dilatado, mas esse corpo vai se subdividir nos cornos uterinos. Então, o colo uterino ou cérvix ou cérvice do útero em primatas, né, ele está revestido por dois tipos de epitélio, que a gente chama de ectocérvice, que é a parte mais externa, né, voltada ali para a vagina, e a endocérvice, que é a que vai estar revestindo o canal uterino, certo? Esse canal uterino em primatas é formado por criptas. Então, a gente vê aqui, ó, que ele está cheio de criptas que vão fazer um caminho tortuoso aqui até chegar ao istmo do útero. Então, aqui a gente observa o colo uterino e a abertura uterina, né, no final aqui do canal vaginal. Então, todo epitélio que reveste esse colo uterino é a ectocérvice. E o que reveste esse canal uterino lá dentro é a endocérvice. E aqui o fórnix, que é esse espaço, né, essa invaginação que eu tenho aqui entre a vagina e o colo uterino. E aqui mostrando a endocérvice, então, formada pelas criptas. Então, aqui a gente observa a
ectocervice, que está aqui, que é formada por um epitélio estratificado pavimentoso. E internamente vem a endocervice, que é formada por um epitélio cilíndrico simples mucosecretor, onde nele desemboca uma série de glândulas que então vão lubrificar essa entrada inicial do útero. Então, aqui, mostrando o epitélio vaginal, estratificado pavimentoso. E aí, aqui mostrando o epitélio que envolve o colo uterino, a ectocervice, que também é estratificado pavimentoso, e ele aqui se modificando para dar origem ao epitélio cilíndrico simples mucosecretor da endocervice. O exame preventivo, né, que as mulheres fazem é justamente para captar as células do colo do útero, tanto a ectocervice quanto a endocervice, né? Então, o ginecologista coloca um espéculo que vai até o final da vagina, vai abrir essa vagina para que com suave você consiga chegar aqui até o colo uterino e retirar essas células, né, para observar essas células no microscópio, para ver se essas células têm alguma modificação que indiquem alguma patologia, alguma neoplasia, tá? E no próprio colo uterino você já pode observar algumas lesões, né? O colo uterino normal, uma lesão de baixo grau, de alto grau e já um câncer, tá? Então é muito importante que seja feito esse exame, né? Para que você consiga observar as células da ectocervice e endocervice e ver se elas estão normais ou com alguma patologia. O colo uterino de domésticos, ele tem um esfíncter muscular, ou seja, ele permanece fechado. Né? Diferente dos primatas ele está sempre aberto. Aqui, esse colo uterino, ele está sempre fechado, ele só se abre durante o estro, ou seja, o cio do animal, e durante o parto, né? Na hora do nascimento. Em ruminantes e suínos, esse colo uterino é formado por anéis circulares. Em éguas e cadelas, ele é mais liso. Ele se projeta na vagina, formando uma invaginação denominada fornix, somente em égua, vaca e ovelha. Tá? Nos outros animais domésticos, esse colo uterino não se projeta para a vagina. Então, a vagina termina reto e dali vem o colo uterino. Então, não tem uma fornix. Então, olha, aqui a gente está observando o colo uterino, né, ou a cervix, e aqui a fornix, ou seja, aquela invaginação entre o colo e a vagina. Então, aqui está o canal vaginal, que foi aberto, para a gente ver, então, esse colo uterino da égua. Aqui o da ovelha, olha, a gente vê também, tem o fornix, né? Aqui está o colo uterino, bonitinho. E aqui é a vagina que a gente abriu e virou para poder observar. Então, o cérvix da vaca e da ovelha, ele tem anéis, né, circulares ao longo de todo o colo uterino. Então, aqui, ó, quando a gente abre o da vaca, a gente vê esses anéis, né, aqui a gente consegue observar melhor, ó, esses anéis do colo uterino, tá, ó. Tudo isso daqui é o colo uterino até chegar no útero. Então, aqui eu tenho os anéis do colo uterino, os anéis cervicais. Na ovelha, eu também consigo ver esses anéis cervicais, ó. Então, são até mais visíveis do que na vaca. Aqui, em vários estágios hormonais, tá? São os anéis cervicais, quando ela não está no cio, quando ela está no cio, quando ela modifica devido a hormônios. Na porca, a gente encontra esses pulvinos cervicais, né? Na verdade, não são anéis, é como se eles fossem evaginações que se encaixam quando a cérvice está fechada, tá? Olha, então, são esses pulvinos cervicais, que aqui a gente observa direitinho, olha, tem de um lado e do outro, ó, certo?
e eles então se encaixam, né? Eles são alternados. Bom, as camadas do útero em primatas. Em primatas, independente de eu estar observando o colo, o istmo, o corpo ou fundo, as camadas uterinas são sempre as mesmas, né? De dentro para fora, eu tenho o endométrio, que é a camada mais interna, que reveste a cavidade uterina, e é ela que se modifica de acordo com os hormônios. Depois eu tenho o miométrio, que é a camada muscular formada por músculo liso. E depois eu tenho o perimétrio, que é a camada mais externa, né, que está aí envolvida pelo peritônio. Na verdade, o próprio peritônio vai formar aqui o perimétrio do útero, ok? Então, a gente está observando aqui o endométrio e o miométrio. É uma camada muscular, que é o miométrio, e o endométrio, que é formada por um tecido epitelial e um tecido conjuntivo, e está cheio de glândulas uterinas. Aqui a gente consegue ver, então, o endométrio, com as suas glândulas uterinas, o miométrio, a camada mais espessa, muscular, de músculo liso, e o perimétrio, que é uma camada bem fininha de epitélio pavimentoso simples, com um pouquinho de tecido conjuntivo, tá? Bom, esse miométrio, em primatas, ele está em várias direções, né? O músculo, ele se apresenta em várias direções para fazer os movimentos, tanto de expulsar esse endométrio na época da menstruação, quanto de expulsar o embrião no momento do parto. Em mamíferos domésticos, as camadas, né, são as mesmas. Tem endométrio, tem miométrio e tem o perimétrio. Só que esse miométrio ele está dividido em uma camada muscular circular interna e uma camada muscular longitudinal externa, tá? Então, internamente o músculo é circular, externamente o músculo é longitudinal. Em primatas, não. Em cada região do útero, a gente tem esses músculos em várias direções diferentes. Bom, exceção que a gente encontra em útero de doméstico são os ruminantes. Os ruminantes apresentam no endométrio as carúnculas. Né? O que são as carúnculas? Elas são umas evaginações do endométrio que vão ser importantes na hora da formação da placenta, quando o animal está prenha. Né? Então, aqui, olha, a gente vê as carúnculas. Tá? Elas se apresentam aqui no endométrio, são proliferações do endométrio e que a gente vai voltar a falar delas quando a gente for estudar a placenta. Então, nessas carúnculas aqui vão ser formadas a união do endométrio com o embrião, formando a placenta. Tuba uterina. Já vimos cavidade vaginal, já vimos o útero, agora vamos ver a tuba uterina. A tuba uterina ela está dividida em istmo, que é a primeira porção dela, próxima ao útero, ampola, que é o terço médio, e infundíbulo, que é a parte mais dilatada, né, que parece um funil, e que termina numa série de fímbrias. As fímbrias, então, fazem parte do infundíbulo, e essas fímbrias elas têm movimentos. Né? Esses movimentos dependem também de hormônios. E essas fímbrias elas envolvem o ovário, principalmente na época da ovulação. Porque existe um espaço entre o ovário e a tuba uterina, né, que é a cavidade abdominal. E então, quando o ovário ovula um óvulo, essas fímbrias vão envolver esse ovário e puxar esse óvulo para que ele venha para dentro da tuba uterina e não caia na cavidade abdominal. Ok? Bom, então aqui um corte do istmo para a gente ver então que ele tem pregas longitudinais, né, formado por uma mucosa, uma muscular e uma serosa. Então, mucosa é sempre com epitélio conjuntivo, uma camada muscular, de músculo liso e a serosa, conjuntivo e epitélio. Tá? Na região da ampola, essas pregas longitudinais se tornam mais intensas e a luz, então, ela vai ficando mais irregular.
tá? É na região da ampola da tuba uterina onde ocorre a fecundação. O epitélio de toda a tuba uterina é um epitélio cilíndrico simpliciado, tá? Então, ele tem células secretoras, que são chamadas de intercalares, que secretam um fluido que facilita a capacitação, dos espermatozoides, tá? Então, os espermatozoides, eles vão sofrer umas modificações aqui dentro do aparelho reprodutor feminino. Uma delas é a capacitação, e ela depende, então, da secreção dessas células intercalares, tá? Que são as células secretoras, essas mais escuras que a gente está vendo aqui no epitélio. E tem as células ciliadas, que possuem cílios, que têm movimento e que vão, na verdade, puxar esse embrião, né? Já que a fecundação ocorre aqui na tuba uterina, depois os cílios da tuba uterina vão puxar esse embrião até o útero, onde ele vai se desenvolver. Então, esses cílios, eles têm movimento, né, do ovário para o útero, ou do infundíbulo para o istmo. Então, aqui uma foto das fímbrias, né, que, como eu já disse, durante a ovulação, elas se contraem puxando o ovócito da cavidade abdominal para a tuba uterina. A tuba uterina de domésticos, ela também está dividida em istmo, ampola e infundíbulo. O infundíbulo também vai terminar nas fímbrias, tá? Então, eles são muito parecidos, ó, o istmo, a ampola e o infundíbulo, terminando nas fímbrias. A maior diferença é o tamanho, né? Em domésticos, a tuba uterina é pequena, em primatas, ela é maior. E o ovário, que é considerado a gônada feminina, né? Que é formado por um córtex, uma medula e um hilo. Então, o córtex é a parte mais externa do ovário, onde a gente encontra células germinativas e células de sustentação. As células germinativas são aquelas que vão dar origem ao gameta feminino. A medula é a parte interna do ovário, onde a gente encontra vasos sanguíneos e nervos. E hilo é a região de entrada e saída desses vasos sanguíneos e dos nervos, ok? Então, num corte histológico, a gente está observando aqui o córtex do ovário, onde então a gente observa as células germinativas, que são essas células maiores, né, que o núcleo está rosado e o citoplasma está bem clarinho, e todas as outras células, que são as células de sustentação, ok? Essas células de sustentação formam o que a gente chama de estroma ovariano. Em domésticos, né, a maioria dos domésticos tem um ovário semelhante ao de primatas, né? No córtex a gente encontra as células germinativas, na medula a gente encontra os vasos sanguíneos e nervos, exceto nas éguas, onde isso está invertido, ou seja, no córtex é que eu encontro os vasos sanguíneos e os nervos, e na medula é que eu encontro as células germinativas. E por isso, né, o formato desse ovário vai ser diferente. Por quê? Se as células germinativas elas estão no meio do ovário, como que elas vão conseguir liberar óvulos para fora do ovário? Né? Então, ela precisa ter essa pequena entrada no ovário, que a gente chama de fossa de ovulação, que é onde, então, eu não tenho córtex, né? Essa fossa de ovulação chega até a medula, por onde, então, as células germinativas, né, conseguem liberar aqui as suas células durante a ovulação para serem fecundadas, né? Onde o gameta feminino é liberado. Então, aqui a gente tem o ovário de uma gata, ó, bem redondinho, o ovário da vaca. Aqui está o útero e aqui os dois ovários. Aqui os ovários da porca, onde a gente vê uma série de células germinativas, né, que estão em desenvolvimento. E o ovário da égua, que tem essa fossa de ovulação. Ele é característico, certo? Porque ele está invertido em relação aos outros ovários. Então, é isso, gente.